voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério. Bom dia pessoal, nós vamos hoje meditar, mas antes de mais nada, compartilha os vídeos que você está meditando, compartilha os vídeos para que outras pessoas haja entendimento para elas. O que nós vamos falar sobre duas estratégias de Satanás. Nós vamos falar sobre essas duas estratégias que o diabo tem diante do ser humano, né? Então vamos ali, por exemplo, pobreza e riqueza. Ele tem uma estratégia para deixar você na pobreza e outra estratégia na riqueza. Ser condenado, você ser incrédulo, fica incrédulo, condenado ali e salvo. E depois de salvo, tem uma estratégia, você já salvo, uma pessoa salva. Tem uma estratégia em cima daqueles que se mostram ser salvo, né, e querem se gabar. Vou explicar direitinho. Ele tem uma estratégia de deixar a pessoa doente, mas quando ele já não consegue mais, depois a pessoa curada, a pessoa sã, a pessoa saudável. Tem uma estratégia em cima da pessoa sã. E uma pessoa que sofre, fazê-la sofrer sentimentalmente e também depois ela ter alcançado um bom resultado, um casamento, uma esposa, um marido, ter uma pessoa amada ali do lado, uma estratégia em cima do casamento. Então, a primeira estratégia, uma coisa é certa: o diabo faz de tudo para impedir as pessoas de alcançar e receber suas bênçãos. Mas quando não consegue manter o impedimento da bênção, aí vem a segunda estratégia. Aí a segunda estratégia qual que é? Usar aquilo que ela recebeu para sufocá-la, inverter a ação, fazendo assim ela abandonar por aquilo que recebeu, como Adão trocou Eva. Deus estava ali no jardim do Éden. Adão sozinho deu toda a terra, deu tudo, a criação, mas não se achou uma esposa. Então Deus foi lá e fez o quê? Deu a esposa para ele, mas para ele glorificar a Deus e ficar com a bênção. Mas não, Adão fez o quê? Na desobediência, ele ouviu a voz da mulher dele e aceitou a desobediência. Ela falou assim: come e você será maior do que Deus. Então ele trocou Deus pela bênção. Ele recebeu a bênção, a criação, né, algo ali, o bem, e ele trocou por aquilo que ele ganhou. Ele trocou por aquilo que Deus deu. Trocou pelo presente. Trocou ali pela bênção que Deus deu. Então, aqui ó, Adão trocou. Deus deu o paraíso, a liberdade, a riqueza, pelo seu amor, a bênção que ele recebeu a Eva. Ele trocou ali. Trocou o paraíso, a liberdade, a riqueza, pelo seu amor e a bênção que por ele recebeu a Eva. Como dentro da Bíblia nos mostra, de Gênesis a Apocalipse, os homens e as mulheres trocando tudo, Deus, trocando um engano por Deus, pelas suas estratégias. Deus pelo engano do diabo, pelas suas estratégias, trocando Deus pelo diabo, trocando ali a bênção de Deus, o amor de Deus, o cuidado do Todo-Poderoso, do Criador, que sabe, Ele que criou, então Ele sabe como funciona tudo, o corpo, a vida, situação, necessidade que você precisa. Aí o ser humano trocou
pelo engano do diabo, pelo oferecimento, foi que Eva aceitou ali. Então em toda a Bíblia se vê o homem fazendo isso, trocando os caminhos de Deus, a bênção de estar debaixo da proteção dele, trocando pela ação do diabo. Trocando Deus pelas bênçãos, o Criador pela criatura, o prazer, o lazer, as conquistas, o brilho de tudo, o dinheiro, as posses, a fama, vem o orgulho, o poder, a vaidade, os elogios, trazem a prepotência. Então, quer dizer, tudo que Deus dá, então o ser humano tem se deixado levar, dominado pelo orgulho, a prepotência e trocando Deus por tudo isso, trocando pelos prazeres, pelos lazeres, trocando por todas as coisas desse mundo. Então, a cegueira como a de Salomão, quer dizer, Deus deu o reinado para ele, deu sabedoria, deu poder, deu riqueza, deu tudo, e ele veio trocar pela idolatria, trocou tudo isso em pró da vaidade dele, em pró do orgulho dele, em pró das conquistas dele, em pró do que recebeu. Então ele confundiu, né? Trocou pelas mulheres, usou a sabedoria que Deus deu para ele ali, para ele fazer o que ele bem entende. Então eu vou usar do que tem. É igual a pessoa que pega o dinheiro, então ela usa para oprimir, usa o dinheiro para fazer as pessoas sofrerem, outras pessoas. Usa o dinheiro para mandar matar, usa o dinheiro para fazer com que tire a personalidade das pessoas, né? Ele usa o dinheiro para pisar, usa o dinheiro para massacrar as pessoas, né? Sansão, a mesma coisa. O que Deus deu força, deu poder, deu condições para Sansão, e que Sansão fez? Achou que ele podia fazer o que ele bem entende, foi escolher as outras mulheres filisteias, e por elas ele foi morto, foi cego ali. Foi totalmente, porque ele podia escolher. Deus deu toda a mulher de Israel, qualquer uma que ele escolhesse, ser uma mulher de Deus ali, uma mulher que anda com Deus, em vez de escolher uma mulher perturbada, endemoniada, onde ele destruiu. Ele trocou o que Deus deu, o poder, a bênção, tanto que ele levantava 1 tonelada se fosse. Mas por quê? Por causa do poder de Deus, por causa da força de Deus, que é o Espírito de Deus sobre ele. E ele trocou a arrogância dele, a prepotência dele. Então eu faço o que eu quero, eu sou como Deus, né? Davi foi a mesma coisa. Deus deu o poder de vencer, lutar, e ele o quê? Ele achou que o reinado dele era maior do que tudo. Ele achou que isso, porque Deus escolheu ele tinha que fazer o que quiser, ele tinha que tomar a mulher de qualquer um. Então ele tomou a mulher do seu comandante, né, Urias, e depois adulterou com ela, e depois mandou matar. Então ele se achou no direito, ele achou, porque ele vencia as batalhas, isso, aquilo, outro. Quando ele saía para a batalha, ele voltava, falava que Saul matou 1000 homens, e Davi, Saul matou milhares, e Davi a 10 milhares. Então a fama, isso subiu para a cabeça dele em vários momentos dentro da Bíblia, que ele mandou matar para ter a mulher de Urias, e morreu a guarnição toda por causa da atitude dele. Judas, porque estava junto com Jesus, se achar o direito de coordenar como teria que ser Jesus, que Jesus tinha que reinar aqui na terra, que Jesus, ele ia provocar ali para Jesus responder, que Jesus ia ter uma reação quando fosse prender ele, ia mandar matar todos os romanos. Então ele tentou bolar o jeito, ele achou, porque estava junto com Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Ele se achou na prepotência, na arrogância dele, e ainda recebeu dinheiro para fazer isso. Então vou fazer isso, ainda vou receber dinheiro, beleza.
Então toda a confiança que estava ali na bolsa do dinheiro com ele tomava, pegava e roubava. Então ele se aproveitou do cargo, da condição, do chamado de Jesus para ali, como para usar daquilo ali, trocou Jesus por aquilo lá. Quer dizer, antes ele não era nada, lutou para ser chamado, foi lá, Jesus chamou ele. Aí o que aconteceu? Ele, depois que recebeu a bênção de ser chamado, usou daquela bênção para atrair Jesus Cristo. E os homens no deserto com Moisés, todos os homens receberam, viram os milagres, estavam no deserto, na escravidão, todos eles estavam na escravidão. Arão estava na escravidão, todo o povo, ali. Aí quando saíram da escravidão, o diabo usou o contrário, a liberdade deles, a vida deles com Deus, para blasfemar. Então, quer dizer, o diabo procura essas duas estratégias: impedir a pessoa receber, faz-se tudo. Quando não tem jeito, ele inverte e faz aquilo vir contra ela. São os homens e as mulheres que se entregaram, o próprio Lúcifer e seus demônios, que hoje são demônios, né? Mas não eram assim, era o sinete da perfeição, quer dizer, Deus criou eles. Depois que criou, eles quis usar o diabo, os anjos que Deus criou lá, o Lúcifer, ele criou, era anjo de luz, era tudo anjo de Deus. Então aí ele usou toda aquela formosura, toda a condição, todo o poder que ele tinha, para que ele reuniu todos os anjos lá para se levantar contra Deus, para tomar o trono de Deus. E o que aconteceu? Hoje, o que ele é? Hoje é diabo, demônio, Satanás, os espíritos imundos agora, que querem destruir a humanidade. Jacó, Rebeca, você vai olhar na Bíblia, essa então as duas estratégias de Satanás. Eu vou ler aqui uma passagem na Bíblia, onde mostra aqui, Provérbios 5. Toda palavra de Deus é o quê? Toda palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescente nas suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Duas coisas te peço, não as negue, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza, nem riqueza. Olha só o que ele falou. Por quê? Ele entendeu. Dá-me o pão que me for necessário, para não ceder, que estando eu farto, te negue. Olha só a situação, que ele sabia disso. Para não ceder, que estando eu farto, te negue, e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Deu para entender? Então o que ele sabe? Que as duas estratégias do diabo. Então ele luta para impedir a pessoa de receber a salvação. Luta, põe incredulidade, dúvida, impedimento, religiosidade, põe tudo impedimento. Uma vez que a pessoa conseguiu a salvação, ele viu que não conseguiu isso, e a pessoa passou a ser salva, então ele começa a inverter, começa a usar o estado de salvação dela para o quê? Para se vangloriar, para dizer que é mais que os outros, que ela está salva, que ela bate no peito, né? Que ela é isso, aquilo outro, um estado de alta confiança, de menosprezar as outras pessoas. Então ele impede ela ser salva. E quando ele não consegue, ele inverte a situação, ele usa o estado de salvação dela para ela ser prepotente, ser arrogante, ser isso, eu sou bombão, sou aquilo outro. Então, aí ele impede a pessoa, a outra estratégia em relação, ele impede da pessoa, põe na mente dela que ela tem que ser pobre, tem que ser miserável,
tem que ser isso, tem que sofrer impedimento, que é assim mesmo. Coloca aí palavras da Bíblia de Jó, os demônios impedem a pessoa de crescer, desenvolver, que ela não tem que ter a casa dela, que tem que ter o carro dela, tem que ter a condição dela, tem que ter uma renda dela, tem que prosperar e crescer e desenvolver. Quando ele não consegue mais impedir ela de ser isso, tem até religião aí que fala que a pessoa tem que fazer um atestado de pobreza, que ela tem que ser atestada de você ver. Ele coloca até isso, quer ganhar na mente, com pensamento, ideias. Quando ele não consegue, o que ele faz? A pessoa adquiriu a riqueza, então ele começa a sufocar ela com as preocupações, com as conquistas, com os cuidados do mundo. Como diz lá, os cuidados do mundo sufocam, as riquezas começam a sufocar, porque ela quer ir lazer, quer viver isso, quer viver aquilo outro. Então o dinheiro começa, a vaidade, começa o orgulho, começa a arrogância, a prepotência, né? Quer ser uma pessoa, né? Despreza as outras pessoas e usa o dinheiro para fazer coisas indevidas, mal, negociações. Quer dizer, o ganho dela, tanto na firma, começa a montar coisa, montar, a ganância, começa o estado de avareza. Então ele começa a usar o que ela recebeu contra ela. Ele luta para impedir da pessoa ter dinheiro, ter riqueza, ter a condição dela. E depois a segunda estratégia, quando ele vê que não dá mais, ela conseguiu pela força, pela fé dela, pela vontade dela. Aí depois, em Deus, buscando em Deus, aí depois ele procura sufocar ela com a riqueza, fazer com que ela não enxergue a Deus, se torne uma pessoa má. Em relação à saúde, ele faz de tudo para colocar doença do ser humano, doença, enfermidade, faz tudo. Quando ele não consegue, ele tem que sair, ele inverte. Aí a pessoa cheia de saúde, ela começa a viver a vida de academia, viver disso, ou quer isso. Então a saúde dela começa a se mostrar, aí já o corpo dela que já está na condição, né? Já começa a ser usado para sensualidade, para dominar, já a esposa já não é mais. Então já começa, né, a fisionomia dela dominar, a saúde dela. Então ela já não tem tempo, ela já não vai para a igreja, não tem tempo para orar, porque ela vai para a academia, vai correr, vai fazer tudo que tem que fazer. Então ela já não tem mais vida para Deus, não tem mais vida para, não tem mais tempo. Não dá, eu tenho que fazer outra coisa. Então por quê? A saúde dela, você vê, ele impede, quer colocar doença. Quando ele não consegue, ela consegue saúde, ela fala, agora eu vou aproveitar meu tempo. O tempo perdido, agora vou viajar, vou usar a saúde dela, vou viajar, vou fazer tudo que eu tenho que fazer, vou pra praia, vou nadar, vou fazer. Aí ela começa a fazer faculdade, começa a fazer isso, começa a fazer aquilo outro, ela começa a fazer tudo. Ela começa a fazer tudo na vida, então ela começa a se lançar para fazer tudo. Então ela fala, vou aproveitar, eu estava doente, agora estou sã, tudo que eu não fiz, né, igual os 10 leprosos, tinha 10 leprosos, foram curados os 10, voltou um só para ficar com Deus. Só um que não aceitou. Então todos que receberam a saúde, o que aconteceu? Ele pega e vou viver, vou atrás das mulheradas, vou atrás dos homens, vou atrás dos bailes, vou viver. Então usar a saúde dela para ela fazer isso. Só esporte, vou fazer esporte, fazer tudo. Então acabou. Deus não existe mais na mente dela, existe a saúde. Então o diabo sufoca ela, leva ela a esquecer de Deus. Pode ver que um só voltou para servir a Deus, tenha consciência disso, não deixou ser dominado. Então você vê que são poucos que se escapam das estratégias, a primeira e a segunda. E em relação à vida sentimental, a pessoa, o diabo faz de tudo para não ter um relacionamento, não ter uma pessoa amada, um homem ou uma mulher, ele faz de tudo. Quando ele não consegue, então ele sufoca depois com a conquista. A pessoa casou, fez aquilo, então a pessoa só tem vida por olhos para o marido dela, então ela só quer, troca Deus, como Adão trocou Eva por Deus. Ele preferiu seguir, curtir elas Deus, um pouco, né? Vamos dizer, né? Achar que a estratégia dele era melhor do que perder a mulher dele. Então, são pessoas que depois ali a dedicação só é para ali. Então, não vai mais para Deus, não tem vida de oração, só quer sair, passear, só quer estar os dois juntos, né? Tem que estar junto, mas em primeiro lugar Deus. Mas veja ao contrário, o homem troca a mulher
pela vida com Deus, vida de oração, já não tem mais, não vai para a igreja, não tem nada. A pessoa começa a se irritar com as coisas que é de Deus, está tocando música, está irritado, já não quer mais, então já não ouve mais louvor porque irrita a mulher, irrita o homem, já não vai para a igreja mais porque a mulher não quer, não vai mais para a igreja, não vai mais isso, não gosto que você fica orando toda hora, não gosto que você fica lendo toda hora, você só fica lendo a palavra de Deus, quer dizer, troca a mulher pela dedicação em primeiro lugar de Deus, deu para entender? Então quer dizer, quando ele coloca o mal, coloca tanto a incredulidade, ela não buscar a Deus, coloca a pobreza, o problema sentimental, coloca as doenças. Quando ele não consegue, ele inverte a situação. A pessoa não está bem, né? Quando ela está bem, o estar bem dela, ele coloca para inverter, sufocar ela, destruir ela. Então, tem que ser uma pessoa que não aceita a doença, mas também você não vai deixar, depois de você estar bem, saudável, você aquilo lá te levar embora, você viver a vida, curtir a vida, vou viver a vida agora. Não tem isso não. Então você tem que ser uma pessoa que não aceita o mal e também, mas não deixa o bem te sufocar e tirar você, trocar as bênçãos, trocar a criação, as posses, né, as conquistas, trocar por Deus, jamais. Então, em nome de Jesus Cristo, vou fazer uma oração e assim seja. Ó Deus, em nome de Jesus, foi passado, meu Pai. O diabo tem essas estratégias, meu Pai, para destruir essa pessoa. Mas em nome do Senhor, meu Pai, eu determino, meu Pai, os demônios que querem impedir da pessoa ser salva, meu Pai, ser curada e ter a vida sentimental abençoada e, meu Deus, e ter a saúde dela, os espíritos imundos que é impedir dela ter a prosperidade dela, meu Pai, sejam repreendidos, sejam amarrados e acorrentados, meu Deus, agora. Meu Deus, que ela tem que ter posse, tem que conquistar, tem que estar salva, tem que ter a bênção sentimental, tem que ser a felicidade dela, meu Deus. Então, meu Senhor, manifesta o teu poder. E segunda estratégia, onde o diabo quer, meu Pai, pelas preocupações, pelos cuidados da bênção, da conquista, meu Pai, das posses, de tudo que tem, da saúde, meu Pai, da salvação, quer sufocar ela, meu Pai, afastar o Senhor, para ela cuidar de só e viver cuidando de ter mais olhos pela conquista do que pelo Senhor, pela criatura do que o Criador. Então, meu Deus, esse espírito imundo que usa essa estratégia, essas duas estratégias, esse principado que coordena isso, seja destruído, meu Deus, na mente dela, no corpo, no ser, nos pensamentos, no entendimento, nos olhos dela. Sai agora, larga essa pessoa, as legiões de anjos que pelejam, as legiões que o Deus Todo-Poderoso, o Criador, o Deus abençoador, te arranca com a doença, te arranca com o sufoco, te arranca com as vaidades, te arranca. Você fez a mesma estratégia com Adão, com Eva, você que fez a mesma estratégia com Salomão. Você sai dessa vida, sai dessa casa, sai desse homem, sai dessa família, sai agora em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Como ele disse, não me dê nem pobreza, nem riqueza, meu Senhor, que domine, meu Deus, seja repreendido dos dois lados, as duas faces dessas situações, pois eu te repreendo. Essa pessoa que não tinha nada, aí tudo vem tomar dela, como que pode? Então você que quer fazer desses dois lados, ela tem que estar firme com Deus. Você que impede ela estar firme, você arrancado, você que levou ela a perder tudo, já está nessa situação, e essa pessoa que está no meio dessa situação, desse vendaval, os anjos de Deus, os príncipes e exércitos de Deus te arrancam. Você sabe que você tem que sair, seu espírito imundo, hóstia do inferno, eu te ordeno, pela legião determinada, os anjos de Deus vão de encontro, te arrancando, destruindo, os príncipes e exércitos de Deus, pelo Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Sai agora, ó Deus, em nome de Jesus, que agora venha, meu Pai, a temperança, venha
meu Pai, o saber, a prudência. Venha, meu Senhor, a palavra, venha a instrução que vem do Senhor, venha a instrução na imaginação, venha a instrução na mente, no cérebro, nos pensamentos, que entre, meu Senhor, dentro dela. E, meu Pai, e seja extinguido todo o mal que queira roubar da tua presença, dela ter uma vida de oração contínua, de ler a tua palavra e ser salva, e, meu Deus, e ser testemunha, tomar posse, meu Pai, mas não perder para as posses. O espírito de inteligência venha sobre ela, o espírito de sabedoria, de prudência, meu Deus, para vencer estudice, para vencer ignorância, ter o espírito do Senhor, novo nascimento, e através do perdão, o Senhor, e o arrependimento, meu Deus, venha fazer ela ter um nome escrito no livro da vida. Abençoa grandemente com a tua presença dentro dela, em nome de Jesus.